Quero então convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 5, e nós vamos então, antes de ler, orar, nós vamos ler a partir do verso de número 10, os versos 10 e 11, estamos pensando sobre as bem-aventuranças. Isso tudo mexe demais conosco, porque nós sabemos que o próprio Jesus faz deste momento aqui o sermão dele, e é tanto conteúdo que o sermão da montanha ele tem, que você fica indagando, mas isso é um sermão, um único sermão? Como explicar este sermão? Mergulhar, aprofundar neste texto e ver nele a profundidade daquilo que Jesus queria que os seus ouvintes, e ali estavam os seus discípulos e tinha também uma multidão, e é muito interessante perceber como Jesus, ele vai distinguir, e ali estava a multidão, mas ele faz um sermão voltado para os discípulos. Então, antes de lermos, vamos orar ao nosso Deus Pai. Obrigado porque o Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem nos comissionou, o Senhor é quem nos vocacionou, o Senhor é quem, ó Pai, nos convidou, e nós somos escolhidos do Senhor. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus por isto. Nós te louvamos, porque sabemos, ó Pai, que a graça do Senhor se manifestou poderosa para a salvação de todos os homens, e nós louvamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos chama de bem-aventurados. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque é assim que nos sentimos, e ao lermos a palavra do Senhor, a tua palavra nos lê. Ao lermos a tua palavra, ela tem a capacidade de ler a nossa vida, de ler os nossos pensamentos, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. É sobre essa palavra linda que queremos pensar nesta manhã, e assim oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, quando nós pensamos acerca da terminologia bem-aventurados, a gente já tem definido aqui uma tese. Nós temos feito uma dissertação. Essa palavra significa makarios no grego, que traz consigo a identidade de alguém que agora recebeu uma alegria que é indescritível. É uma alegria que vai além das circunstâncias. Makarios significa aqueles que, uma vez que se encontram com a alegria dos céus, começam a ter em Deus uma aprovação. O bem-aventurado no Sermão da Montanha não tem nada a ver com esse tipo de alegria efêmera, passageira, que nós entendemos, humanamente falando. A nossa alegria, a nossa perspectiva limitada acerca da alegria, ela é aquela alegria sim, dos nossos sonhos realizados, o do passar no vestibular, de comprar um carro novo, é a alegria de ser bem sucedido, é a alegria dos solteiros em casarem. Posso ouvir um amém, um glória a Deus, amém? Os solteiros casarem. Tem solteiros aí? Amém? Não tem solteiros aqui? Todos estão casados? Tem solteiros aqui? Amém? Você que vai casar, tem gente lá levantando a mão timidamente. Com essa mão tímida não chega nem na entrada da porta da igreja, meu irmão, né? Então já tem que começar a declarar assim: não, a minha escolhida já nasceu, aleluia. Né? Eu tenho uma boa nova para te dizer: a sua escolhida já está viva e já nasceu, né? Ela já está no mundo. Que o Senhor te dê a sobriedade, te dê a serenidade, te dê a sensibilidade para descobrir a pessoa de Deus para fazer você feliz. Amém? E então,
não é essa alegria, porque essa alegria que nós vamos olhar hoje no texto bíblico, em Mateus capítulo de número 5, a partir do verso de número 10 e 11, eu quero que você olhe comigo esse texto aí, essa bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O verso 11 também, que é o fechamento dessa porção da palavra de Deus, bem-aventurados são quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. E aí, muito interessante você perceber que esse texto, ele é tido na hermenêutica como uma epícore. Epícore faz parte de uma maneira de olhar o texto como um quadro, como uma imagem que tem um início, um propósito e tem um fim. E se você olhar comigo, a primeira expressão que aparece da primeira bem-aventurança, essa ideia do início, essa simetria que o texto bíblico ele nos apresenta quando fala da primeira bem-aventurança, que é o início, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e a última bem-aventurança que termina também com essa imagem, esse quadro, também falando do reino dos céus. Há tanto a primeira quanto a última. Isso é chamado como incluse, na hermenêutica também. Esta expressão que você não está lendo um texto aleatório, há um propósito por detrás daquele que escreveu, daquele que falou, daquele que pregou, no caso aqui, Jesus, porque ele está falando de uma bem-aventurança que tem como recompensa o reino dos céus, e está falando no final sobre uma bem-aventurança no versículo de número 9 e no versículo de número 10 aqui, em especial o versículo de número 10, que é esta que tem a ver com o reino dos céus. Então, em outras palavras, o que estava na mente de Jesus, quando ele falou sobre as bem-aventuranças, é que aqui essa bem-aventurança é para discípulos. Você fala, eu fui próspero e abençoado, aí você diz, glória a Deus. Aí quando você ouve essa bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos, você já não pode dizer, humanamente falando, você não fala glória a Deus. Você já ouviu alguém falar assim, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome, e alguém dar um brado de vitória e de alegria e falar assim, louvado seja o nome do Senhor, o meu patrão está me perseguindo, o meu vizinho está me perseguindo, ele sabe que eu sou crente e coloca todos os dias, parece um endemoniado mesmo, que coloca aquela música alta lá para me incomodar, ele me persegue, ele sabe que eu sou crente, né? Então não é aquilo que nós humanamente falando, nós vamos dizer assim, eu me alegro por ser perseguido, mas na ótica divina, a perspectiva que Jesus quer que os seus discípulos tenham, é essa perspectiva, de que a alegria no Senhor, ela é uma alegria ultra circunstancial, louvado seja o nome do Senhor. A alegria do cristão, ela não depende das circunstâncias, não depende de favores, de bênçãos, não depende daquilo que a teologia da prosperidade, ela trouxe um ensino errado, uma heresia para a igreja nos dias atuais, que você ora para receber, que você ora para então ter as bênçãos de Deus, você ora como uma barganha, você faz sacrifícios para receber, e isso precisa ser consertado. Até mesmo na maneira como nós oramos, na maneira como nós buscamos, nós não oramos para obter alguma coisa, nós oramos para que Deus revele quem somos. Deus, então, uma vez que nós oramos, Deus começa a revelar áreas da nossa vida e nos dá então uma sensibilidade para perceber com os olhos de Deus. Nós não oramos para mudar circunstâncias, embora a fé seja requerida para aquele que ora, e nós cremos que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximam dele, creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam.
Mas veja como essa linha é tênue dentro do aspecto da fé cristã, daquele que busca, daquele que ora. Ele ora e ele se alegra, porque quando ele está fazendo a vontade do Pai, ele está sendo manso, ele está sendo um pacificador, ele está sendo misericordioso, ele está sendo alguém que de fato está sendo humilde diante de Deus e vê e se lê como aquele que é o mais miserável pecador e que precisa da graça de Deus. Esse então, ele se torna um bem-aventurado, porque quando você começa a ter uma atitude de um pacificador lá no seu trabalho, você começa a incomodar, você começa a ter atos de misericórdia por alguém, você começa a incomodar inclusive o reino das trevas. O reino das trevas começa a se levantar contra a vida daquele que é o escolhido de Deus, porque ele está andando em conformidade com aquilo que Deus quer. Então, bem-aventurados são os perseguidos, mas não são perseguidos porque eles fizeram coisas erradas. Não, são perseguidos porque amam a Deus sobre todas as coisas, porque honram a Deus nas mínimas coisas. E eu gosto muito de um poema da Cecília Meirelles, que fala sobre esperança, no chamado Solombra, do mar absoluto, que ela vai descrever, e ela diz exatamente isto: esperamos assim, por esperança, a espera vai se tornando um sonho afável, mas descubro no olhar que te procura uma névoa de orvalho, confiado sem saber exatamente o porquê, e nenhuma explicação nos parece necessária. Ela vai dizer, isso tem a ver justamente com os bem-aventurados. Os bem-aventurados não sabem explicar que brilho é esse, que alegria é essa, quando nós somos insultados, e mesmo assim nos mantemos firmes e inabaláveis na presença do Senhor Jesus. Não há como explicar, mas esse Macários, este bem-aventurado aqui, é justamente para aquele que entendeu que a sua vida não tem que ter a aprovação dos homens, mas tem que ter a chancela, a aprovação, tem que ter a alegria do Senhor, do rosto de Deus, alegre porque ele vai dizer dos céus, esse é o meu filho amado em quem a minha alma se compraz. Deus pode nessa manhã olhar para você e ver os aspectos de uma mansidão, os aspectos daqueles que choram, e não no sentido do choro porque perderam alguém, mas do choro porque sabem que em contato com a santidade de Deus se veem pecadores, mas eles são consolados porque o Senhor o purifica, e ele se torna um bem-aventurado como puro de coração, porque ele verá a Deus. Ele é um bem-aventurado como filho de Deus, porque ele é um pacificador. Ele alcança a misericórdia porque ele exerce a misericórdia. Ele então se torna este Macários, escolhido, filho, amado, servo de Deus. E aí eu quero pensar com você sobre algumas verdades, sobre essa coroa dos chamados perseguidos, essa coroa dos bem-aventurados que o Senhor está descrevendo aqui. E a pergunta que surge é, será que a perseguição, ela é um tema ultrapassado? Porque a gente olha para o cenário dos primeiros cristãos e a gente olha e vê assim, os primeiros cristãos iam para o Coliseu. O livro de Hebreus vai dizer que eles eram feitos como um espetáculo do mundo. Eles eram como a alegria daqueles que sentavam na arquibancada. E eu gosto da versão, nesse contexto, da versão A Mensagem de Eugene Peterson, quando ele fala que bem-aventurados vocês que estão rodeados por uma arquibancada de testemunhas. E Eugene Peterson, ele vai dizer isto, rodeados, e a versão que conhecemos na NVI, na NAA, vai dizer vocês que estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Vocês olhem para Cristo como autor e consumador da vossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, eu olho para esse texto de Hebreus e vejo
que Hebreus estava dizendo em Romanos 12, sobre o espetáculo que nós nos tornamos, rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, os chamados heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Mas estes são homens que são, o mundo não é digno, como Moisés, a palavra de Deus vai dizer que o mundo não era digno da vida dele, porque ele andou com Deus, ele creu em Deus, ele foi perseguido, ele passou por lutas e dificuldades, mas pela fé ele alcançou a eternidade, porque ele creu a despeito das circunstâncias. Quando eu falo assim, de uma fé que crê a despeito das circunstâncias, de uma fé que ela é ultra circunstancial, de uma fé que mesmo em meio às lutas, perseguições, batalhas, você continua crendo no amor de Deus, como isso chega ao seu coração? É interessante que Bonhoeffer, ele quando escreveu sobre o custo do discipulado, e ele fala sobre a perseguição dos inimigos, e ele vai tecendo sobre justamente o ódio que os inimigos começam a ter, e aí Jesus vai dizer em Mateus 5,48, né? Orai por aqueles que vos perseguem. E aí é muito interessante porque o Bonhoeffer, ele vai dizer exatamente que esse amor que nós devemos ter pelos inimigos, amar os inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, esse amor abre os olhos do discípulo, de modo que ele vê o seu inimigo, no seu inimigo um irmão. Não é algo que vai contra a nossa cultura atual. Quando Jesus mandou orar, talvez você diga assim, eu não oro nem por mim, eu não tenho orado nem por aqueles que eu amo, eu estou em dívida em amar aqueles que eu deveria amar. O que dirá amar e orar pelos que me perseguem? Mas aí eu gosto dessa expressão, que esse amor pelos inimigos abre os olhos do discípulo, e esse de fato é o custo do discipulado, para que você ame, para que você ore, e veja naquele que te persegue um irmão, um instrumento de Deus para que você ore mais. E qual é a reação requerida do discípulo? Que ele guarde mágoa? Que ele odeie aquele que lhe persegue? Qual é a reação que Deus quer daquele que se chama como discípulo de Jesus, daquele que é insultado, daquele que quando se converte a Cristo Jesus, às vezes começa uma perseguição na própria família? Quantos aqui foram já perseguidos na própria família quando entregaram a vida para Jesus? Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Várias pessoas aqui desse recinto foram perseguidas dentro da própria casa. Se isto acontece com aqueles que pregam a palavra e anunciam o reino de Deus, o que dirá daqueles que também, uma vez, se decidem por Cristo? E aí Jesus vem com aquela palavra de João, capítulo de número 15, quando ele fala, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Então eu preciso entender que esta perseguição não é algo ultrapassado, ela acontece hoje, está acontecendo agora, hoje, está acontecendo no mundo todo uma perseguição. Se você abrir lá o site de Portas Abertas, e você estudar um pouco sobre a igreja perseguida no mundo, você vai ver que mais de 500 mil cristãos morrem anualmente, porque eles declaram a sua fé em Cristo Jesus. No domingo que vem, à noite, nós vamos ter aqui um nome fictício do pastor Filemon, que é um sudanês, que estará conosco com a permissão do Senhor, e o nome dele é fictício justamente porque ele está no Sudão, um lugar que matam os cristãos porque declaram o senhorio de Cristo. E aí eu vejo, queridos, como as conexões do Espírito, elas acontecem com a PIBJC. Deus tem um favor especial com a PIBJC, você crê nisso? Nós estamos estudando sobre bem-aventurados os perseguidos um domingo antes
que o pastor Filemon estará aqui conosco no domingo à noite do domingo que vem, com a permissão do Senhor, para que entendamos que isso não é algo ultrapassado. Agora, nessas semanas passadas, nós temos visto estudantes sendo perseguidos nas universidades. Quando você declara a sua fé, eu não estou falando de política, e eu quero que você entenda muito bem essa diferenciação aqui. Não é política, não é direita, não é esquerda, não tem nada a ver com isso. Não estou falando, aquele que pegar uma parte desse sermão e deturpar, vai queimar no inferno, né? Porque eu não estou falando de política, eu estou falando de perseguição contra aqueles que de fato estão sendo levados por Cristo a viver uma vida autêntica. Há um propósito maior, e nós vamos perceber justamente sobre aqueles que agora são chamados sal, são chamados de luz, são chamados aqui justamente como esse tempero, sobre esse sal que dá sabor, sobre essa luz. E Jesus vai tecendo e falando assim: olha, você não coloca uma vela, uma lamparina debaixo da cama, pelo contrário, você coloca em cima da casa, para que ilumine todos. Eu fui perseguido dentro da universidade, quando estava fazendo psicologia, quando eu declarei a minha fé. Metade da minha turma era uma turma cristã, vários pastores estavam fazendo psicologia comigo, e eu tinha uma outra ala, uma ala que era libertina, tinha meninos, tinha meninas, tinha pessoas ali, e no dia que o professor, ele falou, e eu acho que eu já contei isso daqui, no dia que o professor, um dos melhores professores que eu tinha em termos de conhecimento, e era um professor de psicanálise, e ele abriu ali e falou assim: olha, um corpo feminino ao nascer, se a mente dele quiser ser masculina, ele pode ser. E eu falei: opa, fiquei com a mão levantada. E o professor sabia que eu era pastor, as bochechas dele começaram a ficar rosas, eu não entendi. Eu só levantei a mão, eu tenho direito de falar. Ou eu vou falar ou as pedras vão clamar. E eu fiz a minha defesa, a defesa da fé. E era um professor que eu só tirava 10 com ele. Eu não entendi por que a minha nota depois começou a diminuir. Eu sou tão caxias com esse negócio que quando eu entro para fazer um negócio, eu gosto de entrar para fazer com excelência. Se é para tirar 10, eu vou querer tirar 10. Se é assim também, alguém se identifica, né? Ou um 9 te agrada, um 8 te agrada, né? Talvez o Senhor tenha que curar algumas coisas em mim. Cura-me, Senhor, transforma-me, Pai. E eu então disse: não, olha só, a Bíblia não diz isso. Se está a Bíblia numa universidade, você já é taxado ali como um fanático, né? E aí, eu disse: não, a Bíblia não diz isso. Deus diz na palavra que Ele criou macho e fêmea. Houve aquele silêncio assim, com vocês agora, sepulcral. A palavra hebraica é ish, eu falei, homem, macho. E a palavra para mulher é isha, é fêmea. Deus não criou um ser que é uma tábua rasa como um John Luke ele defendeu. Deus criou o homem com um propósito. E a mulher, por mais que ela queira ter um corpo feminino, ela nunca vai, uma mulher querer ter um corpo masculino, ela nunca vai ter na sua biologia, na sua essência, no seu DNA, aquilo que Deus a fez para que ela fosse, a criou para que ela seja. E eu comecei a sofrer uma perseguição. E é assim mesmo, aquele que se posiciona, aquele que não nega a sua fé. E aí nós percebemos algumas verdades, né? Quando Jesus, ele vai falar sobre a perseguição dos discípulos, por detrás estava justamente essa verdade que Paulo vai defender lá em 2 Timóteo 3,12. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você ler 2 Timóteo 3, a Bíblia faz uma descrição daqueles que começam
agora viver em Deus, e também quanto aqueles que, não vivendo em Deus, começariam a insultar, começariam a criar problemas. E nos dias de Paulo foi assim, nos dias de Pedro foi assim. Paulo e Silas foram presos em uma cadeia, mas havia adoração naquela cadeia, e a Bíblia diz que quando Paulo e Silas cantavam no meio daquela cela, no meio daquela cadeia, aqueles grilhões foram soltos, quebrados, e ele saiu liberto, glorificando o nome do Senhor Jesus. E naquele momento, quando ele está saindo daquela perseguição, daqueles açoites, daquele momento de flagelo, é muito interessante, porque o próprio carcereiro, ele vai se matar. E Paulo vai dizer assim: não faça isto, crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. E o carcereiro se converteu, levou para casa e lavou os seus vergões e as suas feridas. É isso que o Evangelho faz quando liberta aqueles com uma mente cauterizada, fechada para o Evangelho liberta e transforma. É interessante porque o próprio Jesus estava falando sobre isto, e quando ele começa a ser perseguido ali pelos próprios Jesus, porque eles iriam perseguir uma pessoa cheia de Jesus. Você pergunta, não é uma pessoa que faz o bem? Por detrás da fala de Jesus sobre a perseguição, é muito interessante, porque em Lucas 16:13 diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por que Jesus, no caso dele, ele começou a ser perseguido? Porque ele denunciou o pecado da idolatria do Deus Mamon no coração dos fariseus. E os fariseus agora começaram a perseguir Jesus, porque ele denunciou o pecado da idolatria quanto ao dinheiro. E quando alguém começa a lhe falar algumas verdades, quando alguém começa a acessar alguns lugares do seu coração, você tem duas reações. Uma é resistir, é se calar e aceitar, é você admitir e assumir que você está errado. Outra é você revidar. Então tem uma maneira que eu preciso analisar, e aí a gente precisa sempre perceber, e sempre nós vamos procurar ver a intenção daquele que persegue a você. A malignidade é maldade ou é imaturidade? Duas lentes para você enxergar as pessoas que perseguem a você. Pode ser na família, pode ser na escola, na faculdade, no trabalho, onde for, na vizinhança. Eu posso olhar para uma pessoa que me perseguiu com a seguinte lente: ele é mau e ele quer a minha destruição. Porque isso até os cânticos de hoje, né, estão repletos de vingança, né? Quem me viu na prova, agora vai me ver por cima, né? E é mais ou menos assim, né? Um sentido de vingança. Eu estou aqui, eu quero que você veja o quanto eu triunfei. É vingança. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Ou eu posso olhar para esse que me persegue com a seguinte lente, o filtro: entre mim e ti está Jesus, e eu te vejo com os olhos de Jesus. Faz isso para o seu irmão agora. Coloque esse filtro na sua mão assim e fala assim: entre mim e ti. Entre mim e ti está o Senhor. Fala. Ele é o filtro. Eu posso olhar o meu irmão por essas lentes, pelo filtro. Eu posso olhar aquele que me persegue e dizer assim: que pena. Eu sinto muito por você pensar assim. No fundo, você olha para ele e fala assim: você é um baita de um egoísta, hein? Porque você quer que todo mundo pense na sua caixinha. Mas você não vai falar isso. Você vai amar o irmão, mas você tem que ver, esse irmão é cauterizado, esse irmão é traumatizado, esse irmão, essa pessoa é controladora. Por isso que ele vê todos no sistema dele. Isso é um baita de um egoísmo. Aí Deus espera que nós vejamos as pessoas com outro olhar.
E vendo as multidões, teve compaixão das multidões. E chorou. E quando estava entrando num burrinho, é muito interessante porque que ele montou num burrinho. Eu não sabia disso, fui saber esses dias. Porque todo burrinho em cima tem um sinal de uma cruz. E ele montou num jumentinho. E na verdade eu descobri que todos nós somos os jumentinhos. Aleluia. Porque estamos aqui para servir Jesus. Nessa ótica, amém, irmão? Não vai chamar o irmão aí fora, não, o seu jumento. Vai dar ruim. Você é um pacificador. Nós estamos aprendendo aqui, é hora de colocar em prática. Mas nós somos todo mundo jumentinho de Jesus, porque nós servimos a Jesus. Mas o Senhor também quer nos desjumentar, tirar a nossa burrice, a nossa tolice. Às vezes nós empacamos igual um jumentinho. E temos a nossa cegueira, só conseguimos olhar para frente. Não conseguimos olhar nas laterais. Então precisamos ver as pessoas. E o amor ao dinheiro estava denunciando isso, e é isso que está em João 3:20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quanto mais você começa a andar na luz, eu começo a querer ser manso e me humilho, eu começo a chorar pelo meu pecado, me ver indigno, eu começo a ter fome e sede de justiça, eu começo a andar com Deus, mais a minha luz vai brilhar, e quando a luz chega, ela dissipa as trevas, ela incomoda. Quando alguém olha para você o seu comportamento, por exemplo, no trânsito, infelizmente, nós moramos em um município que as pessoas que andam devagar, andam do lado esquerdo. Os que andam correndo vão pelo lado direito. Vocês se identificaram? Vocês viram isso já? Isso acontece mesmo, irmão. Eu não estou aqui falando mal, não. Eu sou mineiro. Eu não estou falando mal, mas é uma verdade. A reação requerida do servo de Deus é essa reação da luz, daquele que uma vez que o rosto de Deus brilha no rosto dele, ele não faz questão de coisas, ele não faz questão da matéria. Então, se alguém esbarrar no seu carro, você fala, glória a Deus. Pode ser uma oportunidade de eu evangelizar aquele perdido que estava ali. Pode ser, se você olhar com outras lentes, pode ser uma oportunidade de eu testar a minha reação quanto ao materialismo. É ou não é verdade? Gente, você quer conhecer um ser humano? Toca nas coisas que ele conquistou com o dinheiro dele. Jesus foi perseguido porque ele denunciou o mamon existente no coração. Foi o caso de Jesus. Então, quando nós começamos a ter uma outra reação, a reação do reino, vocês serão perseguidos por causa da justiça, deles é o reino de Deus. Agora eu quero terminar, e é gostoso demais citar as bem-aventuranças, né? O que é ser perseguido por causa da justiça? É bom a gente pensar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que não é sofrer por erro próprio, mas é por viver de acordo com os valores do reino. Eu quero que isso esteja bem sentado no seu coração, que esse conceito, esse princípio fique sentado, ele não fique inquieto aí, ele se assente e você tem essa resolução no seu coração. Segunda verdade, ser justo aos olhos de Deus é ser íntegro, honesto, amoroso e fiel à verdade de Cristo. Esse é o princípio que você precisa entender, o que é ser justo, o que é ser esse homem que vai buscar essa justiça diante do Senhor. Em um mundo de trevas, quem carrega a luz da justiça se torna um alvo. Já é esperado, irmãos. Olha, vou
te falar uma coisa que passou a ser um hábito meu, virou um hábito. Quando alguém me faz um elogio, eu olho o elogio e eu peço a misericórdia de Deus. Porque algo de bom que a igreja começa a fazer, o ministério da PIB-JC começa a fazer, não tem nada a ver comigo. Primeiro que não tem nada a ver comigo. Mas por detrás dessas forças contrárias, a tudo aquilo que nós estamos aqui lutando pelas famílias, estamos lutando pelos casamentos, estamos lutando pelas células, nós estamos lutando por mais líderes, nós queremos que o seu filho seja um líder de célula, que a sua filha seja uma líder de célula, que você, marido, se posicione, que não fique aquela coisa arrastada entre marido e esposa, vamos para a célula. Não, nós temos que entender que a célula é um lugar de cura, é um lugar de transformação, é um lugar de evangelismo, é um lugar que as pessoas vão ser curadas pelo poder de Cristo Jesus. Nós temos que crer nessa visão. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, que quando alguém me faz um elogio, eu já peço a misericórdia de Deus e falo assim: o diabo não está feliz com aquilo que os bereanos estão fazendo. Eles estão subindo ao monte para ter comunhão com a igreja, comunhão com Deus, adoração, clamar pela cidade e lutar por suas famílias. O diabo vai vir, é claro que ele vai vir, com forças contrárias. Ele virá contra as famílias, ele virá contra mim, ele virá contra você, mas deixa eu te dar uma boa nova: nós estamos banhados pelo sangue de Jesus, aleluia! Há uma proteção do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Deixa eu te dizer, o tema do ano da PIB-JC é: nós somos escolhidos, e ponto, e ponto. Não tem ponto e vírgula, não tem vírgula, nós somos escolhidos. Você pode até colocar uma exclamação para afirmar e para dizer, quando bater no peito: eu sou blindado pelo Senhor, eu sou protegido pelo Senhor. Quando vem a perseguição, eu entendo que eu sou aquele que tem o selo do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, creia. A Bíblia diz: depois que vocês creram no Evangelho da vossa salvação, entendo nele crido, fostes selados para o dia da redenção. Efésios 1:13. Efésios 4:30 vai dizer a palavra de Deus: olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção final. Você tem um selo, você tem uma proteção, você não perde a sua salvação, amém, querido? Você não perde a sua salvação, não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo pelo nome, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu estou protegido nas mãos do meu Pai. Eu tenho um Pai, e esse Abba, que é o meu Pai, é um Pai amoroso, e vai cuidar da minha vida, vai me proteger. Tenha certeza disso, tenha confiança. Já é esperado que nós iremos viver lutas e dificuldades, mas é nesse sentido. Porque nós nos tornamos então bem-aventurados? Porque a perseguição, vamos ler juntos? Porque a perseguição confirma que pertencemos a um outro reino. Só vai fazer sentido se você colocar a entonação na última parte da frase. Porque a perseguição confirma que pertencemos a um outro reino. Amém? A um outro reino. Não é o meu reino, não é o reino dos homens, é o reino da luz. A perseguição também, ela é a recompensa que não é terrena, ela é eterna. Deles é o reino dos céus, aleluia. Eu não quero um reino na terra, eu não quero um reino para mim, eu quero sempre ansiar pelo reino dos céus. A perseguição também é um selo de autenticidade cristã. Olha o que estes personagens passaram. Adoniram Judson, ele foi o primeiro missionário protestante americano enviado ao exterior. E Judson passou por décadas na Birmânia, atual Mianmar. Ele foi preso, torturado e mantido em condições desumanas por causa da sua fé e trabalho missionário. Sabe o que me chama a atenção? É que enquanto
os mártires iam entregar as suas vidas, eles beijavam as estacas que eles iam sendo crucificados. Os filhos dos grandes mártires diziam: pai, não desista da fé, pai. Não desista. Não desista. Quando nós passamos por perseguições hoje, num relacionamento, às vezes as pessoas... Eu nunca vi um lugar onde há tanta rotatividade evangélica como em Vitória. As pessoas mudam de igreja. Acho que está geral, né? Talvez eu tenha que falar mesmo do meu ambiente. Rotatividade, você entendeu o que eu falei? Rotatividade eclesiástica, religiosa, cristã. Meu irmão, deixa eu te falar. Você não vai achar uma igreja perfeita. Porque o dia que você achar, ela deixa de ser perfeita, porque você chegou nela. O dia que você achar uma igreja perfeita, se você chegar nela, estragou. Não tem. Só no céu. E aí as pessoas ficam assim, uma perseguiçãozinha, uma lutinha, uma exortação. Não gosto muito daquele pastor lá não, sabe por quê? Aquele pastor bate muito. Eu, na verdade, eu gosto até de domingo à noite, porque é um sermão mais evangelístico, mais light, mais soft. Eu acho até que eu bato pouco, bobo. Eu acho. O cajado tem dois lados, um para resgatar, outro para bater. E o tamanho do cajado que o pastor Adson, o pastor Juarez, o pastor Erasmo me deram, o pastor Eli, quando eu tive a posse, é desse tamanho assim. Mas eu vou dando umas cajadadas de vez em quando para ver se as ovelhas entram no prumo. É preciso. Mas às vezes as pessoas, pela mínima perseguição, elas fogem. Jim Elliot é um grande exemplo de fé cristã em meio à perseguição, junto com outros missionários. Elliot foi morto pelos índios do Equador, enquanto tentava levar o evangelho a um povo não alcançado. Sua morte inspirou uma nova geração de missionários. E o mais interessante na história de Jim Elliot, quando eu olho a fé desses homens, eu falo assim: a minha fé é pequena demais. É que o filho de Jim Elliot determinou que aquela missão entre os índios não iria parar. E o filho evangelizou o homem que comeu o seu pai vivo. Foi um canibalismo. Mas aquele homem se converteu a Cristo. E o filho de Jim Elliot batizou o homem que comeu vivo o seu pai. Isso é fé, irmãos. Isso é quilate. Isso é calibre, isso é têmpera, isso é firmeza, isso é uma fé inabalável. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Tertuliano disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja, ele afirmou. Corriete-Bon disse: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. C.S. Lewis disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo, vai dizer C.S. Lewis. Francis Schaeffer, ele vai dizer que o cristianismo é carregar a cruz onde quer que ela nos leve, mesmo que seja para a perseguição. Eu quero ter um primeiro movimento agora de orar, querido. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você nessa manhã.
porque saibam que se antes perseguiram a vocês, perseguiram primeiramente a mim, perseguiram os profetas. Jesus, entrando naquele jumentinho, disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, como eu quis ajuntar-te como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas você não quis. Jerusalém que mata os profetas. Foi a palavra do meu Cristo que morreu naquela cruz. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu não sei que tipo de perseguição você está enfrentando. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente, o tempo não nos permite, mas eu quero que você levante uma das suas mãos se você está passando por um tipo de perseguição. Talvez seja do marido, talvez seja da esposa, talvez seja da família, no trabalho, talvez seja porque o seu posicionamento é de não concordância. Você não ri, inclusive, das piadas chulas, de baixo escalão, que os seus amigos e primos contam. Então você começa a ser taxado, você começa a ter ali um estigma sobre você, um santarrão, porque você não cede, você se posiciona. Eu quero orar por você. Levanta a sua mão se você está passando por um tipo de perseguição, seja ela qual for. Nós vamos orar. Pai, nessa manhã nós oramos por nós mesmos. As leis nos perseguem, o Senado vota as leis que ferem os nossos princípios, o governo institui as suas leis, determina as suas leis, mas nada pode abalar a igreja do Senhor Jesus, porque a perseguição não parou a igreja, a perseguição não vai parar a igreja do Senhor Jesus, porque somos escolhidos como noiva do Senhor, como família do Senhor, somos escolhidos para ir e dar a nossa vida, e nós não temos outro prazer a não ser de dar a nossa vida por esse evangelho. Leva-nos, se for preciso, a perseguição, mas para honrar o nome do Senhor.